Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus que faz milagres, Deus que faz andar sobre as águas, superar o que parece ser impossível. Cante se o mar, se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor. Aleluia, Senhor, diga para Ele. Falemos com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, estamos aqui, Senhor, teus filhos reunidos em teu nome. Aceita, Senhor, essa nossa adoração e esse nosso louvor. Pai de amor, te pedimos que afasta de nós tudo que nos deixa longe de ti. Cria, Senhor, em nós um coração puro e um espírito inabalável. Abençoa, Senhor, cada um que veio aqui esta manhã, muitos com suas dúvidas, suas dores, seus problemas, suas necessidades. Senhor, vem ao encontro de cada uma, orando, realizando, Senhor, fortalecendo principalmente a nossa fé em ti. Abençoa os nossos familiares também, Senhor, que estão aqui ou que estão distantes. Guarda-os de todo mal. Livra-nos, Senhor, da tentação. É o que te pedimos, Senhor, sem nenhum merecimento, mas porque oramos em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Não sei se vocês sabem o quão bom é esse dia. Eu vou contar para vocês. Você pode não estar preparado
para as bênçãos dele, mas esse dia é muito melhor do que você pensa. A Bíblia fala que Deus, antes de você nascer, antes de você imaginar que o dia seria bom ou não, Ele já derramou um monte de bênçãos sobre esse dia. Então, sinto muito se você achar que não é um bom dia. A despeito do que você acha ou não, o dia é bom. Este dia é bom. E se você duvidar de mim, pode duvidar, à vontade. Mas é o que a Bíblia fala. Eu adoro ser arrogante falando em nome da Bíblia. Brincadeira. Mas há uns dias atrás nós falamos aqui sobre bênção. E se você está aqui, com certeza você está aqui porque você precisa. Você pode até estar aqui pensando que é por outro motivo. Você pode ter vindo aqui pensando que não estava nem muito afim, mas a minha mulher me encheu a paciência e eu acabei vindo. Você pode achar que foi isso. Você pode achar que tem algum outro motivo. Mas você veio porque você está precisando. Você está precisando de uma bênção. E como a gente já falou na semana passada, que as bênçãos que a gente recebe, elas são para o quê? Para a gente abençoar outro, não é assim? Então, pega a bênção que você tem agora e abençoa quem está do teu lado. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado e fala: Deus te abençoe. Qual é o tema central da Bíblia? O tema central da Bíblia é uma pessoa. Quem é? Jesus Cristo, Filho de Deus. Não há assunto mais interessante do que você estudar a vida de Jesus. Não há assunto mais interessante do que você meditar sobre a vida de Jesus. Não há nada que te abençoe mais do que você pensar, especialmente nos últimos dias da vida de Jesus. E eu estava me perguntando, acho que ontem, se Jesus tivesse vindo nesses dias, não o retorno dele, não a segunda vinda para a qual ele está muito prestes, né? A qual está muito prestes, mas a primeira vinda, se ele tivesse vindo por esses dias, como seria Jesus? Como seria Jesus? Vamos pensar nas condições de nascimento no tempo dele. Jesus, ele nasceu nas piores condições possíveis. Imagina as mulheres aqui que já tiveram filhos. Imagina você ter filho, primeira coisa, longe da tua família. Completamente longe da tua família. Segunda coisa, longe da sua casa. Terceira coisa, sem ajuda a não ser do desengonçado do seu marido. Agora ficou desesperador, né? Agora pegou o negócio. Até ali estava dando para aguentar, mas só com o marido aí... Imaginem, somado a tudo isso, Maria estava viajando, chegou numa cidade de noite, sem ter onde pousar, estava tudo ocupado, e além de todas essas condições, ela foi ter um filho numa estrebaria, num lugar coberto que servia de abrigo para os animais domésticos e de criação. Imagina o cheiro desse lugar, porque eu não sei quem já conviveu com animais assim, mas assim, mamífero fede muito. Mamífero fede. É interessante, né? Essa classificação, mas é isso. Então imagina o cheiro daquele lugar. E nessas condições todas foram as condições do nascimento de Jesus. Agora já pensou no contraste de onde ele estava vindo? A gente não faz ideia.
é tão maravilhoso o lugar de onde ele veio que a gente não consegue sequer imaginar como é. Não tem nada a ver com aquelas figuras meio, sei lá, que a gente vê de nuvenzinha, pisando num algodãozinho. Não tem nada a ver com isso. É um lugar muito superior a isso. Deve ser um lugar muito interessante. E ele era a figura central desse lugar. Um lugar onde não tem calor, não tem frio, não tem um ar-condicionado pegando direto onde faz frio, aí de repente sai lá, tá um calor. Não tem nada disso. Temperatura sempre perfeita, sempre confortável, os melhores... Não tem falsidade, todo mundo é amigo de verdade. Ele veio do melhor de todos os lugares e ele veio para essas condições. Ele nasce num lugar desse, não deveria ter muita água. Vamos lembrar que ele nasceu em Israel. Israel não tem abundância de água. Então não deve ter tido muita água para sequer fazer a higiene depois do parto. Que condições, né? Eu fico imaginando se eu fosse transpor essas condições para hoje, como seriam terríveis essas condições mesmo nos dias de hoje, para conseguir ser comparado a isso. E por que Jesus fez isso? Por que ele se submeteu a isso? Por que o Criador de todo o universo, quando eu fico pensando, eu lembro de ter visto já no Facebook umas animações que para mostrar como é que é mais ou menos o tamanho da Terra frente ao universo. É quase, basicamente nada, né? Quando ele começa a coloca a Terra assim, aí do lado uns planetas, aí Mercúrio é menor, Vênus é menor, Marte é menor, aí tem a Terra, aí começa. Quando já chega Júpiter, já é um negócio enorme perto da Terra. A Terra é um nanico. Quando chega no Sol, a Terra já quase some. Aí quando abre mais e pega a segunda estrela depois do Sol maior, aí já fica... Quando pega a maior estrela de todos, tipo Cão Maior. Não, Canopus, Cão Maior. Sirius, que é a estrela de Cão Maior. Sirius some a Terra e o Sol fica minúsculo perto de Sirius. E o Criador de tudo isso, aquele ser que é tão poderoso, que mantém tudo isso, que consegue controlar isso com a simples vontade, que não precisa gastar seu poder para controlar, ele não é herói que tem limite de força, não. Ele tem todo o poder à sua disposição. Esse ser resolve nascer naquelas condições. Hoje, se fosse, provavelmente ele nasceria talvez numa cidade do Nordeste do Brasil. Mas não é aquela cidadezinha do Nordeste, é a vila da cidade do Nordeste do Brasil. Longe de assistência básica de saúde, não tinha nem PSF onde ele nasceu, onde ele teria nascido. Na época não tinha fralda descartável, não tinha hidratante, não tinha pomada contra assadura. E ele foi condenado à morte assim que nasceu. Seus pais com ele tiveram que fugir para o Egito. A sua primeira fase da vida foi vida no Egito. Depois eles voltam e vão para a cidade, não que ele nasceu, mas para uma outra cidade chamada Nazaré. Eu fui fazer uma pesquisa sobre como era no tempo de Jesus. Nazaré, no tempo de Jesus, era uma vila muito pequena, de 200 a 400 habitantes, não é 1000, é 200 a 400 habitantes. Na Galileia, que era uma região não muito rica, ele, quando adulto, ele aprendeu a falar o grego, mas ele falava aramaico. Na Galileia até tinha outras cidades maiores, Cesareia Marítima, Tibérios, enfim, mas na Bíblia não fala que ele sequer visitou as cidades, ele não frequentava as cidades grandes, ele fez questão de transitar pelas cidades pequenas. E fisicamente? Se a gente for em Isaías, a gente tem uma dica como era Jesus. O livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, verso 2. 53, verso 2 diz assim: Porque foi subindo como um renovo perante ele,
e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isto é, Jesus era comum. Ele não era alguém que chamasse a atenção, ele era comum. Não tinha nada nele que pegasse e falasse, é por isso que ele chamava a atenção, as pessoas o ouviam, porque ele... Não, ele era absolutamente comum. Então, se ele era comum, se eu descobrir como eram as pessoas na época dele, eu sei mais ou menos como ele era. E eu descobri, primeira coisa, que Jesus era baixinho. A gente sempre imagina Jesus um homem alto. Não sei vocês, eu sempre imaginei Jesus um homem alto. Ele era mais alto do que a média. Mas, pra vocês terem ideia, a média de altura, no tempo dele, do homem, era de 1,60 m. Então, provavelmente, Jesus era até mais baixo do que eu. Sendo que perto dos outros ele era um pouco mais alto, porque a média de altura dos homens à época era 1,60 m. Pesavam perto de 60 quilos. Como é que você sabe disso, Christian? As escavações arqueológicas, como costume, os sepultamentos eram assim, eles sepultavam os corpos, depois de um tempo eles iam lá e pegavam as ossadas dos corpos e guardavam em caixas. E várias dessas, centenas dessas caixas, desses ossários, eles já foram encontrados. E aí, pela medida dos ossos, você sabia a altura das pessoas. As mulheres, por exemplo, a média de altura delas era 1,52 m. 40 quilos de peso de média. Essa parte elas gostaram. Para vocês terem ideia, mais da metade da população morria antes de completar 30 anos. Mais da metade da população morria antes de completar 30 anos. Teve ossários que eles encontravam, tinha, por exemplo, 20 caixas, só 3 com pessoas mais velhas do que 30 anos. Então se morria muito cedo. Por que se morria muito cedo? Naquela época se morria principalmente de 2 tipos de coisas. Doenças carenciais, porque as pessoas não se alimentavam bem, e doenças infecciosas. Mas não é H1N1, a gente não está falando de AIDS, de doenças de ebola. Não. Era tênia, solitária, ameba. Tinha muita parasitose, por isso as pessoas também, mesmo o pouco que comiam, também não se nutriam tanto, porque, enfim, as parasitoses se encarregavam de depletá-las. Então, eram pessoas... Agora dá até para entender porque Jesus passou tanto tempo curando, né? Porque todo mundo era doente. E eles não tinham acesso nenhum a qualquer... Então imagina, agora Jesus era um homem baixo para os nossos padrões hoje, de média de altura. Provavelmente era um homem magro, porque ele andava muito. Ele não andava em carruagens nem a cavalo, ele andava a pé. E ele andava o que meu pai chamaria de léguas e léguas. Acostumado a andar léguas e léguas. Ia andando, voltava andando, provavelmente bem bronzeado de sol. Deveria ter as mãos calejadas, porque ele trabalhava com madeira. Provavelmente uma dessas cidades grandes, perto de Nazaré, ele já deve ter até visitado para trabalhar numa dessas cidades. E Jesus, ele fazia parte da classe social, e não existia muitas na época, não existia classe média, alta, não tinha isso. Tinha basicamente 4 classes sociais. Os governantes, que era quem tinha ascendência nobre, que era uma minoria. Tinha uma classe que era um pouquinho mais privilegiada, sacerdotes, doutores da lei. Tinha o povão, do qual Jesus fazia parte. E tinha aqueles rejeitados, que eram os leprosos, as viúvas sem filhos, aqueles abandonados pela sociedade, que eram desconsiderados, que eram desvalorizados, as prostitutas, que viviam à margem da sociedade. Jesus era povão.
E como ele se alimentava? A dieta das pessoas do grupo ao qual Jesus fazia parte comiam basicamente pão e peixe. Quase nunca eles comiam carne. E sabe quantas vezes eles comiam por dia? 2. 2 refeições por dia. Carne só nas festividades religiosas eles comiam. Mas basicamente peixe e carne. Jesus então... pão e peixe, desculpe. Pão e peixe. Jesus então cresce na cidade, na vila de Nazaré, não dá nem para chamar mais de cidade, né? 200 a 400 habitantes. Ele cresce numa vila, na vila de Nazaré, trabalhando com seu pai José numa oficina de carpintaria, trabalho braçal. Ele vive nessa cidade e numa vila de 200 a 400 pessoas, todo mundo se conhece. Com certeza. E Jesus, se vocês acham que ele, do ponto de vista de... fisicamente ele podia ser parecido com os outros, mas será que a personalidade era diferente? Com certeza ele era muito diferente. E as pessoas que são diferentes, normalmente elas têm uma vida mais fácil ou mais difícil do que as outras? Mais difícil, com certeza. Então, ele veio e João, o apóstolo João, no seu evangelho, ele fala muito claramente, ele veio para servir, mas as pessoas para quem ele veio não gostavam dele. E ele foi crescendo mesmo pensando em servir, sabendo que não fazia parte desse grupo, sabendo que era filho de Deus, sabendo que tinha toda uma eternidade à sua disposição, todo um reino celeste à sua disposição. Ele se mantém vivendo humildemente, trabalhando numa carpintaria, comendo pão e peixe 2 vezes ao dia, vivendo com absoluta certeza muito desconfortavelmente. Ele não tinha ventilador, ele não tinha ar-condicionado. Eles não tinham repelentes contra mosquito. Eles não tinham gelágua. Eles não tinham geladeira. A vida não foi de forma alguma fácil para Jesus. Mas o que mais me contrasta é saber que ele tinha à disposição toda a facilidade do mundo, do universo, na verdade. Mas ele escolheu essa vida. Ele escolheu uma vida solitária porque ele não era comum, ele não era igual aos outros, ele não conseguia dividir com os outros, ele não tinha os mesmos interesses que as outras pessoas. Ele estava aqui para fazer algo que ninguém mais estava para fazer. O seu objetivo de vida aqui na Terra não era o objetivo de mais ninguém. Ele não conseguia compartilhar com mais ninguém a sua intimidade, o seu sofrimento, a sua angústia. Ele não conseguia conversar com absolutamente ninguém. Só em um momento ele experimentava alívio. Quando ele se isolava, iria conversar com o Pai. E sobre o que ele falava nesse momento? Ele não chegava lá para Deus para falar assim, despejar suas angústias. Ai, não aguento mais esse lugar, Pai, me tira daqui. Ele ia orar por mim, por você. Ele pensava nas minhas angústias. E eu fico imaginando, que angústia minha é perto do que ele passou. E quando ele ia falar com Deus, ele falava sobre quem? Sobre mim, sobre você. Quando ele ia falar com Deus, ele não se preocupava com as angústias, com os sofrimentos dele. Ele se preocupava com o caminhão que quase passa por cima do Júnior. E ele orou um dia pelo caminhão para que não amassasse a cabeça do Júnior. E aí, por volta dos 30 anos, depois de uma vida tão humilde, de tanta abnegação, chega a um ponto de ser tão abnegada que a gente não tem registro disso. Já pararam para pensar que o rei do universo, o criador de todo o universo, o ser mais poderoso que existe, viveu durante 33 anos aqui e ele fez questão de que durante 30 anos não se fizesse muito registro do que aconteceu com ele. Que humildade maior que essa? E não é porque ele foi obrigado, ele escolheu viver no anonimato. Tudo porque ele só tinha um objetivo ao vir aqui. Tudo porque ele só pensava em uma coisa, com todo e qualquer sofrimento que pudesse estar passando, ele só pensava em uma coisa: eu e você.
Até que, num determinado momento, o pai lhe revela que está no momento dele começar sua missão. Pública, porque a sua missão tinha começado naquele dia que ele nasceu, naquelas condições terríveis. Mas agora ele ia se tornar um homem público. E ele começa. E se antes havia dificuldade, agora a sua vida piora e muito. Porque agora ele era alvo constante da inveja, da perseguição, das acusações. Ele não tinha mais sequer uma casa agora, porque ele tinha que ficar se mudando. Não é que ele não tinha uma casa, mas ele não morava nela. Ele poucas vezes voltava para ela. Sua vida agora era de ficar de um lugar para o outro, sem saber se ia ter onde dormir, saber se ia ter uma próxima refeição. Vocês lembram que tem um momento onde ele fica tão cansado que ele se senta na beira de um poço e os discípulos vão para dentro da cidade para buscar comida para ele? E ele estava exausto, cansado. Por quê? Porque quando ele estava andando com os discípulos, que ele parava e que ele começava a ensinar, os discípulos ficavam do lado ali, sentados, e ele falando. E ele estava muito cansado, ele sentou e eles foram buscar. Aí vem uma mulher e ele pede água para a mulher. E a mulher começa, no lugar de dar água, começa a conversar com ele, ele esquece da água, não bebe água, não se importa mais com a comida e só se importa com aquela mulher. E quando os discípulos voltam, ele fala claramente que ele não estava nem aí para a sede nem para a fome dele, ele só se preocupava com aquela mulher. Que vida! Ele não tinha paz. Ele sabia que a todo momento, o segundo ser mais inteligente que habitava a terra, o primeiro era ele, o segundo ser mais inteligente que habitava a terra, chamado Lúcifer, que já havia se chamado Lúcifer, e agora Satanás, estava sempre ao lado dele para tentar acabar com ele. Se vocês acham que Jesus era uma pessoa que vivia podendo relaxar sempre, não era. O inimigo não deixou Jesus em paz em nenhum momento. Não estou falando que ele era um ranzinza, que Jesus era sempre cara fechada, não é isso. Mas não pensem que Jesus teve paz em algum momento aqui da sua vida. Ele não teve. E por que ele suportou tudo isso? Por causa de quem ele fez tudo isso. E depois de 3 anos e meio de uma vida desgraçada, de trabalho, de serviço, de entrega, o pai chega para ele e falou assim: chegou o momento, filho, chegou o momento do sacrifício máximo. E o maior do sacrifício que viria não era o fato dele se entregar numa cruz para morrer. Eu não sei se vocês sabiam, mas não foi isso o grande sacrifício de Jesus. O grande sacrifício de Jesus foi que ele teve que se separar de Deus. Até então, todo o sofrimento dele, ele fugia, ia falar com Deus e ouvia uma voz de alento, uma voz de segurança. E agora ele ia experimentar o que é a separação de Deus. Por quê? Não porque ele merecesse, mas porque eu mereço. Porque eu não sou digno de Deus. Eu não sou digno de ouvir a voz de Deus e ser abençoado por Ele. Eu não sou digno. E se você pensa que é, você também não é. E Ele tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, que a Bíblia fala que fazem separação entre nós e Deus, e Ele se separou de Deus, e ficou tão angustiado, que gritou, ele não gemeu, ele gritou: Deus meu, por quê? Me desamparaste. Ao suar gotas de sangue, ele pediu para Deus, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tudo isso que eu falei até agora aconteceu para quê?
para Ele nos salvar. Mas salvar do quê? Nos salvar do quê? Alguns aqui não vão precisar nem procurar na Bíblia. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio nos salvar da morte eterna. Não é essa mortezinha, não. Que ele mesmo, Jesus, chama de sono. É da morte eterna. Ele veio nos salvar da morte eterna. E trocar a morte eterna pela vida eterna. Nos dar a vida eterna em troca do que nós merecemos, que é a morte eterna. João, capítulo 17. João, capítulo 17. Ele veio nos dar a vida eterna. Ele veio nos dar a vida eterna. Começa no verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse... Essa é uma das últimas orações que Jesus fez na terra. Estava muito angustiado já quando ele fazia essas orações. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Com a sua morte, Jesus ia ter toda a autoridade, ia ser possuidor da vida eterna para dar a quem Deus quisesse. Verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Por que Deus enviou seu Filho? Por que Jesus veio à terra e sofreu o que sofreu? Responda. Por que Jesus veio aqui à terra e sofreu e morreu como fez? Para quê, irmã? Para a senhora, para que ele veio? Para quê? Para lhe salvar. Excelente. Ele veio para fazer o que com você, Júnior? Veio para fazer o que com a senhora? Ele veio para salvar. E por quê? E por quê que a gente se angustia tanto em pedir para Deus coisas diferentes da salvação? Jesus veio aqui à terra para me dar um emprego? Foi? Foi para me dar uma empresa? Foi para me dar uma aprovação no concurso? Foi para me dar saúde? Para me curar de uma doença? Respondam, foi ou não foi? Não foi. Não foi. Não foi mesmo. Ele veio aqui para quê? Para me salvar. Para me dar a vida eterna. E o que acontece comigo que coloco a vida eterna tão lá atrás na minha lista de prioridades? Que eu tento tanto lutar com Deus para outras coisas e eu luto tão pouco com Ele para minha salvação. Ou sou só eu? Sou só eu? Porque eu me vejo fazendo isso, eu vou orar para Deus e eu começo a falar não, eu estou com isso, esse problema aqui, Senhor, eu estou com aquele outro problema ali. É claro que a gente tem que Deus tem que participar da nossa vida, da nossa intimidade, mas espera aí. E o principal, eu estou jogando lá para trás do sacrifício de Jesus. Olha, Ele veio para me salvar, mas espera aí, eu tenho umas coisas antes para resolver. O Senhor me dá umas coisas antes, e aí depois o Senhor me deu aquilo para o qual Jesus veio aqui na terra morrer, viver do jeito que viveu. O que eu estou esperando? Que peso tem o sacrifício de Jesus na minha vida? O que esse sacrifício tem significado para mim? Porque às vezes eu vivo como parece que tem outras coisas na frente. Eu venho aqui, a gente louva, eu venho aqui, louvo junto com vocês, eu venho aqui na frente, faço essas palestras, esses sermões aqui, a gente participa do estudo da palavra junto, a gente tem classe bíblica junto,
E falando de Jesus, Jesus é o centro da Bíblia, e Jesus a salvação, e quando a gente ora em nome de Jesus, amém. E Jesus fez tudo para me salvar, e a salvação que é real na minha vida, está lá atrás nas minhas prioridades. Na frente da salvação, tem um monte de coisa antes. Eu estou preocupado com o meu trabalho lá no HGF, eu estou preocupado com um projeto X, um projeto Y. E eu esqueço que tudo, absolutamente tudo que está na minha frente, que está na minha vida, absolutamente tudo, para Deus só tem um objetivo: me salvar. Se eu tenho um emprego um trabalho, Deus quer usar aquele emprego para quê? Para te dar o sustento. Não. É para quê? É para me salvar. Se eu tenho uma empresa, para que tem que servir essa empresa? Para quê? Para me salvar. Se eu tenho uma família, essa família tem que ser para quê? Para me salvar. Se eu separo alguma coisa, gente, e falo, olha, Senhor, isso aqui o Senhor não mexe, tá? Significa que eu estou falando, ó Senhor, isso aqui o Senhor deixa do meu jeito, não usa, porque eu sei que se eu for usar, o Senhor vai usar para me salvar, e eu não quero. Eu tenho que fazer uma prova, e essa prova, sabe o que é, Senhor? Eu quero passar. Eu quero passar nessa prova, mas Deus pode ser que Ele queira te salvar com essa prova, fazendo o que com ela? Não deixando você passar. Porque Ele está preocupado em você passar? Eu vou te dizer, Deus não está nem aí, sabe por quê? Eu vou contar uma coisa que eu não sei se você sabia. Deus pode qualquer coisa. Então Deus não precisa se preocupar com o resultado. Não sei se você já parou para pensar nisso. Você tem aí uma empresa. Você fica pensando nas maiores dificuldades que você tem com a tua empresa. Não, aí é a parte fiscal da empresa, é a parte trabalhista, é a parte da crise, um monte de coisa. Já parou para pensar do que isso tudo significa para Deus? Nada. Ele precisa se preocupar com alguma coisa dessa? Para Ele, alguma dessas coisas aí é grande o suficiente que Ele não resolva? Não, né? Agora para aqui para pensar comigo aqui. Pensa bem. O que Ele quer fazer com essa empresa para você? Te salvar. Te salvar. Então, o que você tem que fazer com essa empresa? Deixar Deus usar essa empresa para te salvar. E como é que você faz isso? Entrega essa empresa para Deus. Eu não estou falando aqui para você vender empresa e dar de oferta, não. Não é isso que eu estou falando, não. É outra coisa, é muito mais difícil que isso. É muito mais difícil que isso. É você entregar mesmo a tua empresa. Entregar para Deus de tal forma que se Ele falar assim, ó, acabou, eu vou acabar com a tua empresa agora, porque senão você não se salva. Você falou, amém. Manda brasa, Senhor. É isso mesmo. Por quê? Caramba, porque Jesus não veio para salvar a tua empresa. Ele veio para te salvar. Não veio para salvar a tua faculdade. Ele veio para te salvar. Não estou te falando que Ele vai te deixar nu, vai tirar tudo de você. Pelo contrário, pode ser que Ele te deixe você gigante para te salvar. E eu não sei se vocês sabiam, mas a Bíblia fala que é muito mais difícil você se salvar tendo muito do que tendo pouco. Então não pense que tendo muita coisa isso é bênção necessariamente, viu? Dependendo do ponto de vista. Eu, por exemplo, já descobri que não. Eu já sei que eu não vou ser rico. Deus já me mostrou. Depois vocês me perguntam, eu posso contar em particular para vocês e tal. Mas não vou ser. Porque Deus já me mostrou, não vai ser bênção para você, Christian. Eu não vou te deixar perdido. Eu não vou deixar você queimar no inferno para te deixar rico. Não vou. Se você quiser isso, você tenta de outras formas. Eu não vou fazer isso com você. Se você quiser fazer isso, consiga sozinho. Eu não te dou. Por quê? Porque Deus veio aqui, mandou seu filho aqui na terra para morrer por mim, para me salvar.
a única coisa que Deus não pode fazer. Lembra que eu falei que Deus nem se preocupa com o resultado? Porque, né? Quando uma coisa muito fácil pra gente, a gente se preocupa com isso. Você pergunta assim, Christian, você está preocupado em saber que horas são? Não. Porque basta fazer isso aqui. Porque é muito fácil para mim. Tudo que você imagina que é difícil para você, é fácil para Deus. Só tem uma coisa difícil para Deus. Que é a única coisa que você pode fazer. É te salvar. Mas não porque a parte dele ele já fez. É difícil porque ele precisa te convencer disso. Parece absurdo, né? Deus precisa me convencer de me salvar. Ele precisa me convencer que ele quer me dar o melhor e ele tem que me convencer de que o melhor dele é melhor do que o meu melhor. Parece absurdo, mas é porque eu sou burro mesmo. Eu tô falando de mim, tá? Deus me mostra tantas coisas e eu fico ainda. Irmãos, a gente precisa decidir. A gente precisa decidir a nossa vida. O que é prioridade, o que a gente quer nessa vida. O que eu quero com essa vida? Teve uma hora, lá no passado, que um líder de Israel falou, inspirado por Deus, tocado por Deus, guiado por Deus, ele falou assim, olha, escolham. Se vocês querem seguir a Deus, sigam. Agora se vocês não querem, desencana logo. A gente precisa decidir. Deus quer que a gente decida. O que eu quero dessa vida? Se eu quero ganhar esse mundo, beleza. Vai então. Mas o que vai acabar com a vida de qualquer um aqui, sabe o que é? Tentar ganhar as duas coisas. Porque não dá. Não dá. Escolha a vida que Deus quer escolher para você. Escolha o que Jesus quer para você. Escolha aquilo para o qual Jesus morreu para te dar. Não queira nada além disso, não. Porque não vale a pena. Não é fácil. Eu não vou conseguir sozinho, não. Eu preciso que Deus me dê forças. Porque assim, sabe, em volta da gente, é difícil você ter isso claramente quando em volta de você é tudo diferente. Quando a correnteza é forte e te puxa para um outro lado. Para isso eu preciso ter uma voz clara do Espírito Santo aqui na minha mente, me mostrando, fazendo como ele fez com o servo de Eliseu, abrindo os olhos e falando, é isso. E só Deus para abrir meus olhos. Alguém quer aqui tomar essa decisão hoje? Alguém quer aqui hoje decidir só ganhar aquilo que foi garantido pela cruz de Cristo? Alguém quer aqui não querer nada mais? Alguém quer aqui só o melhor? Só a vida eterna? Se alguém quiser tomar essa decisão agora, ora comigo, fique em pé agora. Vamos orar. Pai, o Senhor falou comigo hoje, Senhor. O Senhor mandou uma mensagem para mim hoje na tua palavra. Mas não foi só para mim, Senhor. Eu sei que não. Eu sei que teve mais gente aqui, Senhor, que está sofrendo também, porque por se deixar muitas vezes
levar ou não ter tanta clareza da mente. Mas o fato é que nós temos tentado conseguir as duas coisas, sabe, Pai? E muitas vezes essas duas coisas, elas se conflitam e aí a gente fica brigando com o Senhor, tentando convencê-lo de nos dar algo, não pensando que talvez o Senhor não queira nos dar porque aquilo vai tirar nossa salvação. Na verdade, hoje, Senhor, a gente quer decidir a Tua decisão. Com isso a gente quer, Senhor, receber aquilo que o Senhor quer nos dar. Se for uma doença, que seja. Se for doença para nos salvar, que seja, Senhor. Se for riqueza, que seja. Se for pobreza, que seja. O que quer que seja, Senhor, a gente quer receber da Tua mão, sabendo que veio de Ti para nos salvar. E quando nós passarmos por tudo que temos que passar, porque vem de Ti, a gente vai Te conhecer cada vez mais, porque a gente vai passar por isso juntos, Senhor. E aí a Tua palavra vai se cumprir na nossa vida, porque a vida eterna é Te conhecer. E ao passarmos por tudo que temos que passar, juntos de Ti, vamos Te conhecer dia a dia. E já teremos emancipadamente aqui nessa terra um pedaço da vida eterna, que é viver ao Teu lado, Pai. É difícil desapegar, sabe, Senhor? Porque durante muito tempo a gente foi se apegando a certas coisas e elas hoje parece até que fazem parte de nós, e para arrancar é como se fosse um curativo que vai doer. Senhor, arranca. Arranca tudo que nos separa de Ti, Pai. Arranca tudo que nos separa da salvação que foi conquistada na vida e na morte de Jesus Cristo aqui na terra. E essas coisas, Senhor, elas não estão fora de nós. Elas estão dentro da nossa mente. O que nós precisamos é desistir delas, entregar tudo isso para Ti. E de repente nos sentirmos leves. Porque não carregaremos mais nada, Senhor. E o que carregarmos vai ser leve. E experimentaremos aí sim algo que também está escrito na Tua palavra, que é quando ela fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Realiza isso em nós, Senhor, que não seja apenas algo momentâneo, mas seja algo posto em prática em nossas vidas. Fortalece a cada momento, a cada instante, a cada segundo, com Teu Santo Espírito, nos abrindo os olhos. Fortalece esse propósito, Senhor. E quando falharmos, escorregarmos, porque somos muito falhos, Senhor, somos muito pequenos, nos perdoa e nos levanta rapidamente. E que muito em breve, Senhor, toda essa angústia, todo esse sofrimento se acabe, porque nós vamos Te encontrar e nos encontrar nas nuvens dos céus, e faremos uma viagem maravilhosa até as mansões que o Senhor tem preparado para nós. E aí sim descobriremos para o que o Senhor morreu por nós. Oh Pai, vem logo. Vem logo. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.